Saudações a todos. Dando continuidade então ao estudo que estamos fazendo do livro Dramas da Obsessão, analisando uma trama muito dolorosa de obsessores ferrenhos que ao longo dos séculos vêm em grande sofrimento, tanto aqueles que odiaram por 400 anos, não conseguindo perdoar até então, por terem sido vítimas no século XVI do Santo Ofício, da Inquisição, e sofrimentos cruciantes também por parte daqueles que foram os participantes, o inquisidor e todos que participaram ali daquela traição, daquela trama, daquela situação muito difícil que criaram para esta família, né? Então, sofrimentos de todos, e nós estamos vendo agora uma grande possibilidade, porque o assistente do Dr. Bezerra de Menezes, que busca ali a aparência de um hebreu que também viveu na época do século XVI, no tempos da Inquisição em Portugal e na Espanha, e se apresenta ao rabino, né, ao chefe dessa família de obsessores, se apresenta ali como um hebreu, saudando na forma como os hebreus falavam na época, o que pareceu tudo muito natural para o rabino, e justamente quando o rabino dá uma abertura e diz: "De onde és? Como te chamas? Ao que vens?" Então vamos lá. "Venho da Andaluzia, chamo-me Miguel. Trago-te uma mensagem de paz e de amor, a par da minha visita pessoal com um convite." Aquele pareceu não ouvir o fraseado incomum para seus ouvidos habituados aos insultos das blasfêmias e continuou em divergente diapasão: "És porventura um perseguido, um infeliz de quem fizeram um pária, como a nós outros, os de cá?" "Não, rabino, não me perseguem. Isso passou com o tempo. Coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso Rabboni." Rabboni é uma forma de tratamento a Jesus, né? Entre os judeus significa mestre, né? E Jesus, nosso mestre, era chamado de Rabboni pelos seus discípulos. Então, sabiamente, o Roberto, que assume a personalidade de Miguel do passado, né? Ele usa ali cuidadosamente as palavras para ir conseguindo ganhar campo e alcançar o seu intento. Então, ele não está mentindo, ele diz: "Coloquei-me sob a égide de um grande e poderoso Rabboni, o qual sabe defender de todos os males quantos se acolham à sua sombra, e venho convidar-te, em nome de tua sobrinha Esther, a visitá-la e a te entenderes com ela, pois sei que sofres desde muito, que tu e os teus fostes torturados sob 1000 injúrias e tratos cruéis, e que, portanto, necessitas de grande repouso e consolações." A sobrinha Esther, que já comentamos, era uma família, pai, esposa, né? A esposa, só recordando, quando eles foram obrigados no início ali do Santo Ofício, que o pai foi preso e foi obrigado a abjurar, e ele abjurou para proteger a família, né? Abjurar foi negar as crenças judaicas, negar a Moisés e assumir a Jesus, né? E para a esposa, que era uma árabe de família espanhola, foi muito difícil abjurar, e ela ficou muito sofrida com isso, acabou desencarnando, né? Então,
Ficaram ele, os 3 filhos e uma sobrinha muito querida chamada Esther. Essa sobrinha, ela, enquanto encarnada ali no século XVI, junto deles, ela teve a oportunidade de conhecer a Jesus. Foi-lhe trazido de alguma forma o conhecimento de Jesus e ela aceitou naturalmente. Com certeza um espírito que já trazia esse conhecimento, né? Então, fica muito mais fácil quando já temos a experiência, a vivência, fica mais fácil quando nos chega ali aquela oportunidade, abraçarmos, né? Abraçarmos a Jesus. E assim foi com Esther. Mas eles não sabiam, ela disfarçou para a família judaica, né? A quem feriria muito saber que ela era cristã. Mas o convite vem então em nome dela, como estamos vendo. Assim tem sido, meu jovem andaluz. Então o rabino responde, porque ele falou dos sofrimentos, né? Assim tem sido, muitos sofrimentos, né? Meu jovem andaluz. Porém, como me conheces? Conheço-te e aos teus através dos relatos da tua Esther. Ela mandou-me a ti. A este nome, 2 vezes proferido, porque na primeira vez ele não se atentou, durante alguns instantes o velho rabino impressionou-se, sentindo que das profundezas da sua alma estremecimentos singulares se levantavam, dulcificando-lhe o ser. Um jovem hebreu, acompanhado de mais 2 outros, ambos adolescentes, aproximou-se vivamente interessado. Tomando a palavra, perquiriu arrogante, relevando índole belicosa. Então eram os 3 filhos, né? Os 3 filhos se aproximaram e um deles colocou: E onde se encontra Esther? É a minha prometida, desapareceu para sempre. Os miseráveis raptaram-na, esconderam-na, após torturá-la e vilipendiá-la em nossa presença. As interrogações se acumularam aflitas, magoadas, atestando inquietações dolorosas. Meu jovem assistente, no entanto, retorquiu sereno e convincente. De fonte autorizada, eu vos informo que se acha bem próximo o momento em que haveis de revê-la para nunca mais vos apartardes dela. Todavia, depende de vós a obtenção de tão grandiosa felicidade. Rogo-te, rabino, atenderes ao chamamento de Esther, indo visitá-la onde te espera, e ao meu convite para travares conhecimento com Rabone, que me protege e que igualmente a ti estará pronta a amparar. O velho israelita, com um ricto de enfado e com um estremecimento singular, qual vibração odiosa inédita, para o meu delicado assistente, que jamais odiara alguém, redarguiu: Para dizer-te a verdade, jovem Patrício, fui perseguido sim, porém hoje já não o sou. No momento revido as ofensas outrora suportadas, e tu sabes, pois, que és um dos nossos, que por muito que eu me dedique a requintar a vingança, não chegarei a ofendê-los ou fazê-los sofrer tanto quanto eles a nós outros o têm feito. És judeu, meu jovem andaluz, e não ignoras o que em Portugal e na Espanha o Santo Ofício há realizado contra nós. Quer dizer então, rabino, diz Roberto, que estes de quem hoje te vingas, isto é, Leonel e família, pertenceram ao Santo Ofício ou à Inquisição em Portugal?
e que o drama que nesse cenário entrevejo tem origem nesse remoto tempo, então provocando um diálogo para ir ganhando confiança, se aproximando. A entidade obsessora voltou-se agitada por significativa surpresa. Remoto, né? Percebemos, ele lança tudo isso falando que um cenário que entrevejo que tem origem em remoto tempo, só que para quem está odiando, o tempo não passou. Parece que foi ontem, hoje, né? Então, ele fala, remoto? Tu dizes um tempo remoto? Não, foi ontem mesmo, pois ainda não estamos com o reinado de El-Rei D. João III? Ainda estou ferido e também os meus filhos, vês? Ardem-me horrivelmente as queimaduras e magoam-me. Sangram-me os dedos de onde me arrancaram as unhas. Sofro muito, e também os meus pobres e queridos filhos, que eram jovens honestos e gentis, que nenhuma ofensa dirigiram àquela malta, mas os quais agora vejo reduzidos a este estado. Porque aqueles que estavam ali junto a eles e que participaram de todo aquele processo, né, descobrindo que eles praticavam o judaísmo e, portanto, levando-os a todo esse sofrimento, era justamente essa família, né? Essa família de Leonel. Então ele fala, vê o estado em que eles estão. Foi ontem mesmo, foi, mas sim, às vezes parece-me que esse tempo está muito distante, que tudo aquilo aconteceu há séculos, então há momentos em que ele sentia. Mas tal impressão de longevidade se dá porque tenho estado encarcerado muitas vezes, e nas sombras de uma masmorra o tempo se afigura mais longo, não é verdade? E sinto-me cansado, muito fatigado. No momento, pois, vingo-me dos meus algozes de outrora, ou de ontem, nem sei ao certo, destes que aí estão. São esses miseráveis e depravados que vês por aí a chorarem hipocritamente, clamando por Deus, a quem nunca honraram e em quem não creem, como se fossem dignos de pronunciar tal nome. O que quero é despedaçá-los. Vês aquele acolá? O moreno de olhos grandes e melancólicos? Como os de todo hipócrita quando planeja o mal? Ainda é o mesmo de outros tempos. Foi quem lembrou de nos dilacerar as carnes, abrindo-nos estas feridas. Conheci-o sob o nome de Fausto de Mirandela. Parece que agora usa outro nome para melhor se poder ocultar, como faz todo covarde da sua espécie. Pretendo trucidá-lo qualquer dia desses. Quero vê-lo despedaçado, sentindo por todo o corpo as ardências torturantes que eu e meus filhos sentimos quando nos arrancaram pedaços de nós mesmos, com as tenazes em brasa, usadas pelos carrascos da casa da Inquisição. Há dias, atiramo-lo diante de um monstro de ferro e fogo, cujo roncar nos apavora, monstro que deita fogo, fumo e estrídulos dolorosos, alarmantes. Se o apanhasse, esse monstro despedaçaria em suas garras, pois que as possui inúmeras, grandes, terríveis, destruidoras. Porém, salvaram-no. Sei que já ele estava, o terceiro caso de suicídio na família estava por acontecer, mas conseguiram tirá-lo, né, da frente do trem, né?
Porém salvaram-no. Sei que já não sou propriamente um homem, mas apenas um simulacro de homem, a despeito de me sentir tão vivo e tão humano como dantes, assim como os meus filhos. E sei que eles, os meus algozes, o são, disfarçados embora em outras armaduras. Eles sempre se disfarçaram assim. Noutros tempos vestiam-se de amplas túnicas negras, com capuz e máscara, para não serem reconhecidos pelas vítimas, e também temendo represálias. Não importa, são os mesmos de ainda ontem, e por isso vingo-me, pois este litígio desencadeou-se desde nossa arbitrária prisão em Lisboa. A lei me dá o direito do ricochete. Ele vivia ainda a lei, né? O tempo da lei ali de Talião. Dize a menester que venha cá, antes ver-nos. Sentimos inconsoláveis saudades dela, mortificantes preocupações a seu respeito nos desorientam. Vamos ver aqui o rodapé em que eles vão explicar essas vestes pretas com capuz. Os inquisidores vestiam-se com efeito ao presidirem os tormentos dos condenados com longos hábitos negros e usavam um capuz em feitio de cone, que enfiavam pela cabeça até ao pescoço, os quais tinham orifícios para os olhos, nariz e boca, transformando-se assim em máscaras impressionantes. O aspecto que apresentavam era então sinistro. Muitos espíritos endurecidos, de preferência os obsessores muito odiosos, tomam esse aspecto, o que os torna verdadeiramente hediondos. Então, para disfarçar, né, eles usavam essas túnicas com esse capuz que acabava ali só os olhos aparecendo. Mas voltando à leitura. Procuramo-la, a Esther, né? Procuramo-la por toda parte, onde nos pareceu possível encontrá-la. Por que nos abandonou assim? Ou tem-te presa? Ou tem-na presa? Sim, os miseráveis desonraram-na, encarceraram-na, que venha ver-nos. Dize-lhe que está vingada. Frei Hildebrando foi por nós trucidado. Foi ele o seu maior algoz, sabes? Se és andaluz, deves conhecê-lo. Quem o não conhece em Espanha? Trata-se de história dolorosa. Não poderei abandonar esse ponto para ir vê-la. Vigio-os aos miseráveis inquisidores. Acho-me em vésperas de colher mais 2 em minhas redes para atirá-los ao báratro dos réprobos. Tu conheces o báratro dos réprobos? Mergulho-me nele por algumas vezes, a buscar inspiração para o meu ódio e as minhas vinganças. É horrível. Hei visto por aí todos os baixos níveis da sordidez humana, dos sofrimentos e depressões, mas nada se me afigurou mais sórdido do que a abjeção do suicida. E nem te poderei explicar, porque me faltariam palavras. Os esgares que ele apresenta nas convulsões traumáticas, suas revoltas, suas blasfêmias de demônio enlouquecido, sua pavorosa confusão eternamente envolvido em ânsias e sombras de pesadelo, suas diabólicas alucinações e seus furores e raivas são inconcebíveis para um raciocínio normal. E todo o monstruoso cortejo de seus males agrada-me para aplicar em meus algozes, os algozes de meus filhos e de minha Esther. Então ele
mergulhava nesses báratros dos réprobos, onde os quadros eram infernais, né? Para poder trazer ali ideias, né? Para aplicar nessa perseguição que eles empreenderam. Torná-los a todos suicidas. Esse era o propósito, né? Para tê-los no plano espiritual. Então, quantas pessoas acabam desenvolvendo sentimentos, vontade, levados pela angústia, levados pela desesperança, levados pela falta de fé, pela falta de confiança, tudo se avoluma nas suas mentes. Provas difíceis, dolorosas sim, mas fazem parte da nossa caminhada, tornam-se inconcebíveis para essas mentes mais frágeis que passam a desejar fugir pela prova do suicídio, né? E acabam se deixando levar por essas mentes que podem induzir alguém que alimenta esse desejo a agir sim. Agir sim, já temos trazido vários exemplos. Então é o cuidado que nós temos que ter com a nossa casa mental, especialmente nesses tempos pós-pandêmicos, em que a saúde mental tornou-se um desafio. A pandemia, que veio para nos chacoalhar e ajudar a nascer um homem novo dentro de nós, ela acabou trazendo, por descuidos nossos para muitos, ela acabou trazendo ali situações que estavam até no nosso inconsciente. Uma revolta muito grande veio à tona, né? Uma desesperança muito grande, uma raiva muito grande de tudo e de todos, que faz parte dessa revolta. Então, tudo isso tem trazido uma desarmonia muito grande, porque nos esquecemos do Rabone, do Messias, que nos alertou que precisaríamos nos cuidar, orai e vigiai, resume tudo. Vinde a mim, vós todos que sofreis, resume tudo. Não se vos turbe o vosso coração. Crede em mim, crede também em Deus. Na vida tereis muitas tribulações, mas tende bom ânimo. Então, todos esses ensinamentos foram dados. Jesus sempre nos mostrou que a vida exigiria, a nossa trajetória exigiria lutas. Ele não agiu como nós agimos, dizendo, não é nada, né? Não é nada, nós falamos muito isso, não é nada, tudo passa, e passa, mas é pelo nosso esforço, pela nossa modificação, senão não passa. Uma dor, uma doença, uma perda, um desequilíbrio, não passa se não houver o esforço. E Jesus foi muito claro no seu vinde a mim. Para conseguirmos isso, temos que nos identificar com o seu ideal. Então essa é a nossa proposta, essa é a nossa busca, que nos fortaleçamos nos aprendizados para colocarmos isso na nossa prática diária. Que fiquemos em paz. Olá a todos. Nós hoje trouxemos uma mensagem recebida na casa de Fabiano, que é bastante simples, mas bem significativa, que fala sobre desistências. Então a mensagem nos diz: todos os dias oscilamos entre o esforço do acerto e o cansaço. É verdade, né? Nós temos ali o propósito, a nossa dedicação, o nosso esforço. Então, de um lado há esse esforço e do outro lado o cansaço, em que nos sentimos ali sobrecarregados, né, pela rotina, pelas obrigações.
Ele diz: com frequência nós desistimos do propósito de fazer alguma mudança urgente no comportamento. São 1000 lutas. Vencer um vício, mesmo que considerado pequeno, esquecer a ofensa, evitar a maledicência, manter a palavra dada, soerguer alguém, ouvir com paciência, aceitar cada um como é, seguir relembrando que o Espírito é imortal, a vida é eterna e Deus é nosso Pai. Então nós temos ali supostamente os nossos propósitos, mas quando se trata ali de fazer uma mudança urgente, persistente, a gente vai acabando desistindo em várias situações. Ele dá uns exemplos como vencer um vício, esquecer a ofensa, Como ainda é difícil nós esquecermos a ofensa se nós ainda alimentamos, ficamos remoendo, relembrando indefinidamente aquele fato, aquela situação difícil. E como os consultórios médicos estão cheios de pessoas que no fundo, têm ali as suas mágoas, os seus melindres, a sua revolta, a sua vingança, que acaba ali impactando as células ali do corpo físico e provocando doenças, às vezes menos, às vezes mais sérias. Ele fala evitar a maledicência, também um exercício que deveria ser constante na nossa vida, evitarmos o quanto possível falar ali da vida das pessoas. E às vezes nós falamos e camuflamos aquilo como se dissesse, mas eu só estou fazendo um comentário, é só o meu ponto de vista, Mas atrás disso ali está uma crítica ferrenha, estão julgamentos, E ficamos de tal maneira ali mergulhados às vezes em falar do outro que esquecemos de nós mesmos, perdemos um tempo, uma energia que são valiosos, nos julgando melhores, porque quando a gente critica duramente alguém, é como se dissesse, eu posso ter as minhas dificuldades, mas tem gente que é muito pior do que eu, Enfim, é um tempo desperdiçado. Manter a palavra dada, não só a palavra com os outros, mas sobretudo manter a palavra conosco mesmo, os nossos objetivos, mais uma vez ele fala dessa questão da persistência, da continuidade, de não desistirmos. Soerguer alguém, levantar alguém, e nos perguntamos qual é a maneira de ajudar uma pessoa. E a melhor maneira é estimularmos essa pessoa para que ela se ajude, para que ela tome ali as atitudes necessárias, para que ela se sinta filha de Deus, para que ela perceba ali o seu valor, a sua dignidade. Então, soerguer alguém, acima de tudo, é estimular essa pessoa para que ela se ajude. Ouvir com paciência, outro exercício de várias encarnações, Às vezes a gente ouve alguém ali, mas nós não prestamos atenção, nosso pensamento está ali disperso, fugidio, longe, Ou às vezes a gente está ouvindo alguém, a gente já prepara ali mentalmente a resposta, ao passo que se nós ouvíssemos o que o outro tem a dizer com atenção, se refletirmos o que está por trás ali do que ele fala, a nossa compreensão seria muito maior. Então ouvir com paciência é uma grande arte. Nós gostamos de falar, de nos posicionar, de dar a nossa opinião, mas é muito importante esse aprendizado de ouvir. Aceitar cada um como é. Vejam que importante esse ponto. Uma frase que a gente tem ouvido muito ultimamente é: dê às pessoas o direito de ser quem elas querem que seja. Ou seja, dê oportunidade, dê o direito de cada um escolher aquilo que achar melhor para si. O que pode ser melhor para mim pode não ser melhor para o outro. E nós ali também nos desgastamos querendo que o outro mude a atitude, mude o comportamento, faça aquilo que julgamos que é correto. Mas cada um tem o seu processo, cada um está no seu ponto de aprendizado. Então, aceitar o outro como ele é, como ele nos apresenta.
e seguir relembrando como ele fala que o Espírito é imortal, que a vida é eterna, que Deus é nosso Pai. Todos os dias renovamos nosso propósito ao acordar e distraídos esquecemos o que nos move de verdade. Vejam, todos os dias renovamos nosso propósito ao acordar e distraídos esquecemos o que nos move de verdade. Então é muito importante termos um propósito, um objetivo na vida e que isso esteja muito presente todos os dias em que acordarmos. E nós nos perguntamos, qual é o meu propósito? Qual é o objetivo da vida? Uma resposta simples, que se dá muito no meio espírita é: mas eu estou aqui para evoluir. Mas será que nós paramos para refletir? O que é evoluir? Mas evoluir é me tornar uma pessoa melhor. Mas o que é me tornar uma pessoa melhor? Porque o que é melhor para mim pode ser diferente para o outro, né? Então é pensarmos que é o melhor que eu posso ser e não melhor do que os outros. É não competir com as outras pessoas. É não ter a ilusão de que as nossas ideias elas devem prevalecer, que elas são as mais brilhantes, né? Então, para uma pessoa que durante muitas existências é uma pessoa agressiva, né, com pouca paciência, com pavio curto, como popularmente se diz, se nessa vida essa pessoa foi uma pessoa mais serena, mais tranquila, ela já se tornou uma criatura melhor do que ela é, né? Alguém que tem um problema ali com a disciplina, que começa e nunca acaba nada, vive adiando, se essa pessoa começa a fazer e terminar algumas coisas, ela já se tornou ali gradativamente uma pessoa melhor do que era ela. Claro que ela tem aí o infinito pela frente de aprendizados, mas vejam, que é tornar melhor do que nós somos e não nos tornarmos melhores do que os outros, né? Como foi dito, sem essa competição, às vezes uma competição silenciosa, que ninguém alardeia, claro que ninguém vai falar isso para os outros, mas nós podemos trazer ali essa disputa pelo reconhecimento, pela visibilidade, né? Pelos holofotes. E há quantos aí que caminham silenciosamente no anonimato e são felizes assim? Como manter, diante de todas essas questões, a resolução diária, né? Uma decisão ali permanente, né? Essa decisão diária de fazer as mudanças necessárias? Essa é uma pergunta. Como manter a resolução diária de fazer as mudanças necessárias? Ele nos responde: um passo de cada vez. Ele nos dá aqui 4 sugestões. Primeira, tolerância para consigo, porém sem preguiça. Então vejam, sermos tolerantes para conosco, termos a paciência, entendendo que ninguém é perfeito, né? Que nós ali somos seres em aprendizado. Então termos essa tolerância para conosco, mas que isso não se traduz em preguiça, porque se formos extremamente tolerantes, a gente se sente vítima, a gente acaba ali se deixando levar pelo desânimo, pelo cansaço, nos achando ali incompetentes, ou que não somos capazes, ou que não estamos preparados. Então que tenhamos essa tolerância, essa paciência com cada um de nós, mas que isso não se torne ali uma preguiça, não se torne o estacionar, né, na vida. Segundo, esquecer de cobrar que os outros mudem, pois isso não nos cabe. Então não percamos tanto tempo cobrando, exigindo que os outros mudem, que os outros acatem aquilo que julgamos que é o melhor, porque isso não nos cabe. A mudança pertence a cada um. Uma pessoa muda se ela quer mudar. Então nós podemos ajudar. Vejam, a palavra ajudar não significa resolver, né? Então podemos auxiliar se a pessoa também ela quer ali o nosso amparo, o nosso auxílio. Mas cobrar que os outros mudem, exigir que os outros mudem, que os outros se enquadrem na nossa maneira de pensar, isso não nos cabe. Terceiro, a indulgência para com as imperfeições alheias. Esse é difícil demais, ele diz. Comecemos com perdão sincero. Não sabemos o que cada um leva no íntimo.
Então, sermos indulgentes, termos a compaixão pelo outro, o que não significa concordar com tudo que o outro faz, o que não significa ser conivente com tudo que o outro faz, mas é entender, como ele fala aqui, que a gente não sabe o que cada um leva no íntimo. Muitas vezes aquele que nos ataca, aquele que nos despreza, é alguém que traz ali talvez doenças, frustrações, né? Pessoas infelizes que não se encontraram ou não estão bem consigo mesmas e acabam ali tendo esse comportamento às vezes violento, às vezes indiferente, né? Então ele fala, seja indulgente, tenha paciência com o outro, tenha compaixão, porque nós não sabemos aquilo que se passa dentro do outro, da mesma maneira que os outros não sabem tudo o que se passa dentro de cada um de nós. Então, se no terceiro ponto ele fala indulgência para com os outros, no quarto e último ele fala indulgência para conosco, mantendo o raciocínio lógico, ou seja, seja indulgente com você também, não é? Seja ali, tenha essa empatia que se fala com os outros, tenha com você, se sentindo filho de Deus, né? Se respeitando, mas mantendo o raciocínio lógico, voltando àquele ponto anterior, porque se nós só formos pela emoção e deixarmos o raciocínio e abdicarmos do raciocínio, nós podemos nos considerarmos vítimas da vida, do mundo, né? E então há de se ter a indulgência para com o outro, há de se ter a indulgência para conosco, mas mantendo ali o raciocínio, naquele ponto em que eu reconheço que eu sou humano, que eu sou falho, mas o raciocínio me leva a pensar, e o que eu posso fazer para me tornar uma pessoa melhor? Quais são as ações que a vida espera de mim? Né? Para que essa indulgência ela não neutralize, não nos paralise ali, olhando só para nós e sendo ali complacentes conosco, mas sem esse raciocínio que nos convida a pensar, a raciocinar as atitudes necessárias para a mudança, né? E finalmente ele diz, um passo por vez. Enfim, essa mensagem nos fala aqui então dos propósitos para que não desistamos, né? Porque como se fala habitualmente, muitas alegrias nos aguardam se nós soubermos perseverar, se nós tivermos a paciência de não desistirmos frente às dificuldades que elas são naturais, né? E fica aí então essa mensagem para a nossa reflexão. Que Deus nos ampare, nos fortaleça.